Como seria se você pudesse ter uma conexão diária com Deus? E se a sua conexão com Deus não tivesse tão distante, nem fosse algo grandioso demais, mas sim algo simples, suave e possível todos os dias? Claro que eu imagino que se você está me ouvindo, você já saiba que Deus não é aquele homem barbudo sentado numa cadeira dourada esperando você dar uma escorregada para ele te punir. É óbvio que não, né, minha gente? Você já deve saber que essa foi uma criação da figura de Deus lá nos tempos antigos, exatamente para que tivéssemos medo dele, para que temêssemos a sua ira e assim ficássemos ali num lugar de submissão, de nos sentir menor, menos, enfim, vários motivos ali de controle de massa. E essa forma de pensar sobre Deus foi ganhando ali algumas ramificações. Então, alguns deuses foram criados, vemos, né, algumas culturas que criaram ali outros deuses, como os gregos, os romanos, trazendo outras formas de olhar para esses deuses. Então, cada cultura, ao longo dos tempos, foi adquirindo e fortalecendo a sua forma de pensar sobre Deus, sobre esses seres, né, além, vamos dizer assim. E ah, até que aconteceu em 2025 anos atrás, que Deus e todos esses deuses fizeram ali um esforço danado de equipe para trazer um deles até nós, o nosso amado Jesus Cristo. E ele precisou passar por toda uma forma humana, viver entre os humanos e se relembrar de todas as suas partes, relembrar de que ele verdadeiramente era, para só então se revelar como Filho de Deus. E foi através dessa jornada humana cheia de desafios e amor que ele nos mostrou que é possível lembrar-se de quem verdadeiramente somos. É claro que eu estou muito conectada com toda essa energia por conta da quaresma, né? E esse ano de 2025 eu resolvi levar muito a sério esse período de quaresma e eu estou até seguindo um aplicativo com mensagens diárias, trazendo reflexões ali sobre Jesus e a sua passagem sobre nós, enfim. E uma das reflexões bem profundas que eu fiz nesses últimos dias foi sobre como foi uma simples frase ali, né, que veio de um lugar tão profundo que diz assim: Deus, eu confio, ajude-me com as minhas partes que duvidem. E esse se tornou o meu mantra nos últimos dias. Uma frase simples, mas que acessa ali camadas profundas da alma. E essa frase ficou ecoando em mim de muitas maneiras, né? Quem está comigo aqui há mais tempo sabe que eu venho trabalhando questões muito profundas minhas com relação à prosperidade. E eu fiquei refletindo muito nesse tema, né? Então, Deus, eu confio que eu sou merecedora de prosperidade. Eu acredito que eu sou merecedora de toda a abundância divina. Ajude-me com as minhas partes que duvidam. E sim, ainda existem partes minhas que duvidavam. Ainda existiam partes minhas que não se sentiam merecedoras e que não se sentiam dignas do amor do Pai. Mas se Jesus veio com essa mensagem clara para nos dizer que o Pai não é o julgador, que ele é só amor, por que que eu ainda me julgo? Se Jesus veio para nos lembrar que podemos fazer o que ele fazia e muito mais, por que que eu ainda duvido? Deus, eu confio que eu posso criar a minha realidade. Ajude-me com as minhas partes que duvidam. E como chegar a essas partes que duvidam? Hoje eu sei que temos ferramentas, né, como as que eu trabalho, por exemplo, dos registros acásticos, e outras técnicas holísticas que nos trazem informações do nosso inconsciente que ainda não é capaz, né? O nosso consciente ainda não é capaz de identificar essas questões, essas informações. Mas se você tiver olhos de ver, você vai ver Deus te guiando o tempo todo. Deus, seus guias, seus mentores, eles estarão te direcionando o tempo todo.
Seja com um livro que você vai ler e tem todas as respostas que você precisa, seja com um podcast como esse, que vai te tocar como se fosse o próprio Deus te respondendo a questões. O problema, né, a grande questão é que quando estamos com a vida no automático, todos os espaços parecem estar preenchidos, né? Todos os espaços de tempo estão preenchidos e não sobra espaço para que ele possa se manifestar através das sincronicidades, através das pequenas surpresas diárias. Será que na sua agenda cabe um espacinho para que você possa conversar com Deus? Sabe que outro dia, num atendimento, o próprio Cristo apareceu para falar com a cliente. E eu já estava em prantos, né? Porque toda vez que ele aparece, eu percebo pelo meu choro a energia dele chegando, porque é uma energia de muita emoção para mim. Mas esse dia foi muito legal porque ele não se identificou com todas as letras. Ele apenas disse para ela: "Você sabe quem eu sou." E ela sabia. Ela estava com ele na cabeça o dia todo. E ela perguntou para ele por que que nesses dias que ela sentia muita presença dele, ela sentia vontade de ir para um local, tipo um centro, uma igreja, alguma coisa nesse sentido. E a resposta que ele deu para ela foi sensacional. Jesus disse a ela que não só ela, mas muitas de nós fomos condicionadas a encontrar ele ou o Pai dentro de quatro paredes específicas. Ele trouxe que nós não fomos ensinadas que a gente pode acessar a energia deles quando a gente quiser, quando fosse da nossa vontade. E claro que aquela fala dele ressoou muito para mim, porque eu mesma nunca precisei de uma imagem dele para saber que ele estava por perto. Eu sempre senti muito forte a presença. E agora eu tenho uma imagem, né, que fica aqui no meu escritório, tem algumas imagens, enfim. Mas não é para me lembrar, né, mas é para ajudar algumas pessoas que estão ao meu redor a identificarem que ele sempre está por aqui, que eu sempre acreditei. Então, assim como Deus, a fonte, o divino, o todo, como você quiser chamar, por que será que muitas de nós ainda nos sentimos tão distantes dele? Como seria se você pudesse ser guiada o tempo todo pela fonte divina? Como seria se você pudesse acessar a sua centelha sagrada diariamente? E essa centelha que faz parte da fonte, e ela é a sua essência, como seria se você pudesse acessá-la diariamente? Essa foi a pergunta que eu me fazia todos os dias quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Nos cursos que eu fiz, enquanto várias pessoas estavam ali falando sobre dinheiro, ficar ricas, fazer mais e mais e mais dinheiro, eu estava buscando como me conectar cada dia mais com a minha essência. E sabe, não é só comigo que acontece, né? Não sou só eu que posso, você também pode sentir essa presença. Você não precisa ser médium ou ter dons especiais para sentir a presença de Deus, para se conectar com a sua essência. Você só precisa estar aberta. Naqueles momentos, né, que eu me perguntava como que eu fazia para me conectar com a minha essência, eu te confesso que eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, não era tão consciente. Mas eu sabia que a resposta para preencher o vazio que eu sentia estava nela. Eu precisava da minha essência para me preencher de mim. Ou seja, eu precisava dela para me preencher de Deus. Será que você está pronta para acessar a sua essência e estar cada dia mais próxima de Deus? Eu espero que sim. Que hoje você sinta a energia do Cristo passando pelo seu lar, passando pelo seu trabalho, abençoando seus filhos, seus pets, seus familiares,
Que você sinta a energia dele, do amor incondicional passando por você, preenchendo todos os seus espaços. O Mestre vem me relembrando todos os dias de que eu sou merecedora desse amor e você também é. Deus, eu confio que eu posso ser amada. Ajude-me com as minhas partes que duvidam. E eu recebo esse amor, eu mereço, eu sou parte do divino e que ele também te ajude a relembrar. E para a gente fechar com chave de ouro aqui, uma outra frase que me impactou muito nesses estudos da Quaresma. Ó Jesus, eu me rendo a você, tome conta de tudo. Será que você já está com os ouvidos de ouvir e os olhos de ver a guiança dele? Para ajudar um pouquinho mais nesse processo, para o ancoramento e conexão de hoje, eu vou deixar aqui a sugestão para que você faça a meditação dos chakras, que já está disponível gratuitamente aqui no canal. É só você descer a lista, o nome vai estar como Meditação dos Chakras, Conexão com a Sua Essência. Essa meditação vai te ajudar a limpar os seus chakras e deixá-los mais limpos e mais livres para você perceber essas energias divinas, combinado? Meu nome é Renata Astorga Stoyanov, eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres, e com o passar dos anos eu venho reforçando uma crença que eu aprendi lá nos meus 20 e poucos anos. Quanto mais eu estou perto de Deus, quanto mais conectada à minha espiritualidade, mais certa eu fico do meu caminho. Se eu me desconecto, eu me perco. Então, se você tivesse perdido, tá tudo bem. É só você voltar, porque você já sabe o que fazer. Depois compartilha aqui nos comentários como que esse episódio refletiu aí para você, ou me conta lá nas redes sociais que eu adoro conversar com vocês. Meu Instagram é renata.astorga, e se você sentiu que tem uma amiga, que tem alguém especial que precisa ouvir esse podcast de hoje, encaminha para ela. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer por isso. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!